Acertar, mas abra sua Bíblia em Josué, capítulo 14, versos 6 a 15, que nós vamos ler. Josué 14, 6 a 15. Aí eu fico às vezes esperando, né? Diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei relato digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será herança perpétua para você, para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra quanto naquele dia. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso de guerra. Sabe, meu amado, esse texto ele me intriga. Esse texto eu já preguei sobre ele. Esse texto ele me desafia em vários aspectos. E pense num homem que recebeu uma promessa há 45 anos atrás. E aí eu quero te perguntar: você está esperando alguma coisa do Senhor há quanto tempo? Será que você ainda está esperando alguma coisa? Porque eu acho que a gente precisa esperar no Senhor uma vida inteira. A vida inteira a gente tem que ter algo para esperar de Deus. A gente tem que ter uma esperança em Deus sobre algum aspecto da nossa vida, na vida inteira, porque é isso que vai nos levar adiante, é isso que vai nos fazer caminhar. Termos um propósito e uma promessa, um sonho, um projeto, uma promessa a ser cumprida. A gente precisa caminhar por isso, por essa visão. E a primeira coisa que eu quero te dizer com relação a isso, para que você viva aquilo que Deus projetou para você, é se apegue à visão e à promessa de Deus para a sua vida. O versículo 24 do capítulo 14 de Números diz: mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra a terra que ele foi observar, e seus descendentes a herdarão. Essa era a promessa. Foi ali que Moisés disse para ele. Irmão, se apegar à promessa é algo difícil. Se apegar à promessa às vezes é desafiador. Por quê? Porque tem espíritos e tem muitas vozes o tempo inteiro nos falando diversas coisas que nos fazem duvidar, até mesmo daquelas promessas mais fortes da nossa vida. Tem muitas vozes falando conosco, muitas. Eu digo para você com relação até à igreja,
Muitas vezes a gente busca uma direção e uma visão de Deus, e Deus dá a visão, Deus dá a direção, e Deus fala, faz dessa maneira, vai por aqui, é assim, é isso que eu quero para você. E aí, meu amado, muitos são os questionamentos, mas pastor, por que nós estamos fazendo assim? Por que a igreja tal faz assado, nossa faz assim? Por que isso, por que aquilo? E isso é com todos nós, isso acontece comigo e contigo. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que eu preciso aprender a escolher, seguir o propósito de Deus, e isso implica em perdas. Pastor, mas em perdas? Sim, em perdas. Porque sempre que eu escolho, eu abro mão de alguma coisa, você entende isso? Há dias atrás, eu conversando com a minha esposa, eu falei assim, amor, e ela é muito usada por Deus nessa área para me controlar. E eu digo assim, eu quero fazer isso, mas eu também quero fazer aquilo, mas eu também quero fazer aqui, e eu saio correndo de uma coisa para outra, e eu tento dar conta e mexer aqui, e fazer ali, e ela fala assim, para, não vai dar, não dá para fazer tudo o que você quer. A gente tem que se acostumar, porque quando Caleb escolhe seguir a promessa da montanha, ele abre mão de quê? Das planícies, que era algo lógico, que era algo tranquilo. Ei, às vezes você vai ter que abrir mão da tua tranquilidade para alcançar a montanha. O que você prefere conquistar, montanha ou planície? Ah, pastor, eu prefiro planície. Sim ou não? É mais tranquilo, não é não? Mas não era essa a promessa. Viver por um propósito, por uma visão de Deus não é fácil. Muitas vozes vão querer nos tirar dessa visão, vão querer nos explicar que não é lógico o que você está fazendo. Você entende isso? Que às vezes o que você está fazendo não é lógico aos olhos dos homens, mas Deus te disse para fazer, e você vai ser questionado. As vozes vão dizer, mas por quê? Mas por quê? Mas por que você está fazendo isso? Mas por que você está tomando essa atitude? Por que você caminha por algo que ninguém está vendo? Ei, às vezes a visão de Deus para nós é uma visão de fé que ninguém mais vai ver. E as pessoas não vão concordar contigo. As pessoas vão te questionar. Não era lógico Caleb, já um senhor, ir conquistar a montanha. Mas ele vive sem se desviar da promessa, sem se desviar da visão. E a primeira coisa que eu quero te dizer com relação a isso, não se desvie da visão, mas se apegue a ela. E agora eu quero te fazer refletir sobre uma coisa. Quem aqui tem visão de Deus, que na tua vida parece que já morreu, que já ficou para trás? Porque às vezes a gente está há 20 anos na presença de Deus, e lá atrás a gente teve alguma promessa, e ela não se cumpriu. Quem está há mais de 20 anos na presença de Deus? Levanta a mão, como eu. Mais de 20 anos. Tem coisa que ainda não se cumpriu nos 20 anos que se passaram. E aí a segunda coisa que eu quero te dizer com relação a isso é talvez o maior segredo dessa palavra, dessa pregação, do que Deus quer falar contigo hoje, é que a gente precisa conter a ansiedade. Ah, pastor, mas o mundo fala sobre ansiedade, tanta gente fala sobre ansiedade. Irmão, mas pensa num povo cada vez mais ansioso, somos nós. Somos nós queremos viver as coisas para amanhã. Pensa num... Eu vou aqui abrir o meu coração para você. E com relação à igreja, com relação ao que a gente vive aqui, e quantas vezes eu já me questionei, Senhor,
Quando que algumas promessas vão se cumprir? Senhor, eu estou ficando velho, eu estou perdendo cabelo. Sábado que vem eu faço 47, Deus. O restinho do cabelo está ficando branco já. E algumas promessas não se cumprem, Pai. Aí quando eu olho para trás, eu vejo a minha caminhada, eu penso assim, Deus, mas o Senhor prometeu, o Senhor disse para mim que eu ia ser um pastor quando eu nem imaginava, eu desacreditei dessa palavra. Ela só se cumpriu muitos anos depois. Ela se cumpriu 19 anos depois. Mas o que eu quero trazer para você é que a gente às vezes quer as coisas para amanhã, para ontem, na realidade. A cultura do fast food está na nossa vida de uma maneira tão arraigada, irmão. E agora não é mais o fast food, agora é online. Agora é online. Se a gente se demora um pouquinho, a gente se cansa. A gente está acostumado com as coisas muito rápidas, mas o tempo, ele pode ser um aliado, mas ele pode ser um grande inimigo, se você não souber lidar com ele. Saiba lidar com o tempo de maneira que você entenda que todo o tempo que se passa, desde a promessa até a realização dela, Deus está te preparando. E esteja disposto a estar preparado, porque às vezes também a gente passa um tempo esperando a promessa cair do céu e não se prepara para ela. Na minha vida muita coisa demorou a se cumprir. Mas hoje, quando eu olho para trás, e isso me ensina também a olhar para frente. Quando eu olho para trás, eu digo, as coisas que demoraram, Deus trabalhou nesse processo. Porque é ilógico, você pensa na questão de Caleb, ele recebe a promessa com 40 anos, e irmão, 45 anos se passam, e o que ele fala não tem lógica nenhuma. Ele diz, olha, eu tenho a mesma força, não tem lógica, mas quantas vezes talvez ele tenha que ter, ele teve que conter a ansiedade. E falar em conter a ansiedade, quando eu me imagino nessa situação, quando Caleb diz, olha, eu quero subir a montanha e a minha herança vai ser Hebrom, ele talvez tenha visto muita gente conquistar as partes baixas da terra prometida. E muita gente conquistou mais fácil do que ele. Sabe o que atrapalha muitas vezes a nossa ansiedade? É ver alguém do nosso lado realizando os sonhos que era para nós, ou que são para nós no futuro. E você vê pessoas que entraram no mercado de trabalho ontem e hoje estão prosperando, e você pensa, mas e eu? Pessoas que intentaram alguma coisa que você já tentou fazer, e as pessoas vão muito rápido, e você fica um pouco para trás. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Lide melhor com o tempo. Nós precisamos lidar melhor com o tempo, entendendo. Como diz Eclesiastes, capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todo propósito. Aceite o tempo de Deus. Às vezes a gente tem que aceitar o tempo de Deus. Tem coisas que a gente tem que correr, mas tem coisas que a gente tem que resistir, suportar. Há dias atrás eu estava aconselhando uma pessoa e eu percebi que o que a pessoa queria que eu dissesse para ela assim: fuja desse desafio, fuja desse problema que você está enfrentando. Era um problema de trabalho. E eu percebi que ela queria que eu dissesse assim: larga tudo, vai para outra coisa. Mas o que Deus me direcionou naquela hora era para dizer assim para ele:
resiste mais um pouco. Você precisa se resistir mais um pouco, porque esse processo vai te tornar mais forte. Só que isso não era fácil de ouvir. E talvez Deus esteja te dizendo nessa noite: resiste mais um pouco. Sabe uma coisa que eu percebo, e não estou aqui falando para uma pessoa, estou falando para muitas, porque todos nós vivemos isso. Essa questão de lidar bem com o tempo. Às vezes a gente está passando por lutas no nosso casamento, e eu já passei pelas minhas. Passo até hoje algumas, mas muito mais leves do que as que eu já passei. E irmão, às vezes a gente quer um casamento abençoado, filhos abençoados. E a gente percebe que a gente tem que mudar para que as coisas mudem, sim ou não? Mas aí, você muda por uma semana e você quer resultados. Mudei com meu filho por uma semana. Não chamei a atenção dele por uma semana. Não briguei com ele durante uma semana. E nada aconteceu, pastor. Irmão, às vezes você brigou com ele durante 17, 18 anos. E aí em uma semana que você está semeando outra coisa diferente, você quer colher. Você entende isso? Que demora. Pastor, eu lembro de uma mensagem do pastor Marcos Gregório, no Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, há muitos anos atrás. E uma frase ficou gravada na minha mente, dele dizendo: toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Talvez coisas grandes estejam para acontecer na nossa vida, mas a gente tem que conter a ansiedade. Senão, uma promessa e uma bênção podem virar maldição. Eu já li essa frase, e eu não lembro de quem é ela, eu já anotei algumas vezes, mas existe uma frase muito famosa, e ela é poderosa, que ela diz que a pior coisa na vida de um homem é ter sucesso naquilo que não é o que Deus chamou ele para fazer. E também com relação ao tempo. Não queira coisas apressadas. Não tenha sua ansiedade. Falando sobre ansiedade, falando sobre tempo, e isso eu não anotei aqui, mas eu quero falar contigo. Para lidar bem com o tempo, tem coisas que são chatas, e que ao invés de a gente ter ansiedade, a gente procrastina. E a gente também tem que parar com isso. Amanhã eu resolvo. Amanhã eu resolvo. Há dias atrás eu fui pregar numa outra igreja, e eu falando sobre família, e eu falando sobre isso, sobre procrastinar, e eu disse assim: a lâmpada queimou, e o marido fala assim: amanhã eu resolvo. A lâmpada do banheiro queimou, vai no banheiro no escuro, amanhã eu resolvo. E aí acabou o culto. Eu percebi que o pastor ficou rindo, ele e a esposa. Acabou o culto. O pastor me chama e fala assim: pastor, minha esposa falou comigo hoje sobre isso. Falou assim: aquela lâmpada está queimada há uma semana. Mas por que revelação? Não, irmão, é algo mais natural do mundo, é o que tem acontecido com a gente. Muitos de nós procrastinamos. Isso não é lidar bem com o tempo. Você entende isso? Tem coisa que a gente tem que encarar, irmão. Tem luta que está vindo ali, que não dá para correr mais. Não dá para deixar para amanhã. Ei, a montanha está ali. Hebron está lá. Você vai subir para conquistar ou vai deixar para amanhã? Talvez você já tenha 85, não dá para deixar para amanhã.
num tempo espiritual. Terceiro aspecto é que o texto diz que Caleb, como diz o versículo 4, Caleb foi inteiramente fiel ao Senhor. Irmão, para vencer e conquistar as montanhas que Deus tem para nós. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu quero repetir essa frase, eu quero repetir esse aspecto. A terra era prometida, sim ou não? E por que eles têm que conquistar? Se era promessa. Se era promessa, não era para chegar ali e estar tudo pronto. Que as coisas não se realizam desse jeito. Ainda que seja promessa, as lutas vão ser árduas, vão ser difíceis. A terra prometida tem gigante, irmão. A terra prometida é tão boa que as pessoas que estão lá não vão abrir mão dela facilmente. Você tem que conquistar. Voltando para a questão familiar, às vezes a gente acha que um casamento firme e feliz se constrói facilmente, mas não. É árduo. É uma plantação diária, principalmente naqueles dias em que as coisas não estão boas. É aí que você tem que plantar. Mas isso nem estava aqui na palavra, mas Deus tem coisas que Ele vai fazer por você quando você não conseguir fazer, mas tem coisas que Ele não vai fazer porque é para você fazer. Você entende isso? Amém? Pastor, mas essa palavra é uma palavra de conquista? É. Mas Deus precisa nos ensinar a conquistar. Terceiro aspecto, então, seja fiel e mantenha seus princípios em meio ao deserto. A Bíblia diz que Caleb foi fiel. Sabe, meu amado, não vale conquistar a tua promessa quebrando princípios. Não vale. Não dá, não é por aí. Às vezes a gente acha que por ser promessa, por ser algo que Deus prometeu, nós podemos agir de qualquer jeito. E não dá. Às vezes Deus te prometeu uma promoção. Não passe por cima de ninguém para ser promovido. Não humilhe ninguém para crescer. Às vezes Deus te prometeu uma bênção de prosperidade. Não vale roubar. Às vezes Deus te prometeu, eu não sei o que. Não vale quebrar princípios para alcançar. Não vale. Você sabe o que eu te falei sobre o templo novo? Perto do templo que a gente está indo, que não é segredo, é aqui no bairro São Pedro, Rua Filelterpe 747, eu já guardei. 2 imóveis antes tem a Igreja de Cristo. E o que eu fiz quando eu pensei em alugar? Eu liguei para o pastor da Igreja de Cristo. Falei, pastor Eduardo, surgiu essa oportunidade, com esse templo aí, assim, assado. Já era uma igreja anteriormente. E provavelmente, se não fôssemos nós, outra igreja iria alugar. Mas eu quero saber o seguinte, se você acha que vai te atrapalhar. Porque se você achar que vai atrapalhar a sua igreja, nós não vamos para aí. E essa foi uma das provas que eu fiz com Deus. Sabe por quê, irmão? O reino vale mais, amém?
Eu bato no peito e digo, sou Batista Jeruel, mas o reino vale mais. E eu liguei para ele e disse para ele, pastor, e aí? Ele disse, meu irmão, vocês são uma igreja que são irmã, não tem problema nenhum, nós vamos trabalhar junto, vem para cá e o que vocês precisarem de nós, vocês podem contar, e o que a gente precisar de vocês, a gente vai pedir também. Eu falei, amém. Para vocês terem noção, quando nós recebemos o Fernandinho aqui, quem emprestou as cadeiras, porque as cadeiras deles eram menores, foi a Igreja de Cristo. Nós botamos 200 e poucas pessoas aqui dentro. Por quê? Porque eles nos ajudaram com isso. Então, não vale quebrar princípio para crescer, amém? Não vale. Agora eu quero te falar uma outra coisa sobre quebrar princípios. Não vale abandonar a família para ficar rico. Não vale abandonar a família para ser feliz. Hoje o mundo fala que você tem que ser feliz, sim ou não? Não é verdade? Tem que ser feliz. E aí, que preço que é pago? Eu tenho que ser feliz, mas eu digo para você, não pode ser a qualquer custo. Não quer princípios. No deserto nós somos tentados a quebrar princípios. E como tem a ceia hoje, essa palavra ela não será uma palavra muito longa, porque eu quero que você grave bem isso. Entenda que as lutas serão proporcionais às tuas vitórias. Às vezes a gente pensa que é o contrário. Às vezes a gente pensa, porque eu estou tendo muita luta, é por isso que eu vou ter uma vitória grande. Não, é o contrário. As vitórias Deus já preparou para você, amém? Só que lutas virão proporcionais a elas. Se a terra é boa, vai ter gigante. Não vai ter nanico como eu. Vai ter gente grande para você enfrentar. Amém? Se você fosse enfrentar numa luta, eu ou Ramon, se bem que Ramon é grande, a vitória sobre Ramon te daria muito mais destaque do que uma vitória sobre mim, sim ou não? Você precisa entender. Por quê? Porque às vezes a gente se acovarda diante das grandes lutas. Eu lembro de Davi. Davi está no campo. Davi não foi chamado para a guerra. O seu pai pega ele e fala assim, vai, pega aqui uns mantimentos e leva para os seus irmãos que estão na batalha. Quando Davi chega lá, ele ouve o desafio de Golias. Ele ouve o desafio de Golias. E Davi ele fica intrigado com aquilo. Quem é esse incircunciso? Quem é esse homem que desafia o exército do Deus vivo? Primeira coisa que Davi faz é que ele não olha para as suas próprias forças, ele olha para quem está com ele, que é o Senhor. Amém? Então entenda, toda vez que você estiver diante de uma grande luta, lembre-se que você tem a mão de Deus sobre a sua vida. Depois, Davi ouve a recompensa prometida por Saul para quem conseguisse derrotar Golias. Ele ouve, ele pensa que ouviu mal e ele pede para ouvir de novo. Ele diz, como é que é? Diga para mim o que é. E alguém repete para ele o que é que Saul tinha
tinha prometido a sua filha em casamento, tinha prometido riquezas, e tinha prometido que nunca mais ia pagar impostos. A família daquela pessoa nunca mais ia pagar impostos em Israel. Davi se enche de coragem, e ele vai em direção a Golias, não olhando para o gigante, mas pensando na vitória, pensando no que ele teria de recompensa. Às vezes, querido, a gente vai para nossas batalhas só lembrando da batalha. E nessa noite Deus quer te mostrar e te dizer: vá para a batalha lembrando que eu te recompensarei. Vá para a batalha mirando na montanha, mirando nos altos montes, mirando naquilo que Deus pode te dar. Vá para a batalha pensando nisso. E mire coisas grandes, irmãos. Sabe, aqui eu não quero te falar, eu não sou um iludido. Nem todos nós seremos ricos, amém? Pode dizer amém. Por quê? Deus não tem riqueza, porque não é para nós todos sermos ricos, até porque riqueza é uma coisa relativa, tá? O rico, no meio dos pobres, é quem tem um carro. Concorda? Ou um carro novo. O rico no meio dos ricos é quem tem um iate. Então, o que eu quero dizer para você? A riqueza é um padrão. A riqueza é um padrão que a gente cria. O que você chama de rico? Cuidado com o padrão de riqueza, porque eu estou te falando isso no meio de uma palavra de conquista, para que você pare de mirar coisas que Deus também não tem para você. Ah, eu quero ficar rico. O que é riqueza para você? Qual é o teu padrão? Talvez Deus não tenha isso para você. O que Deus tem? Por quê? Porque eu quero te falar que as grandes lutas e as grandes vitórias nem sempre têm a ver com a nossa vida financeira. Muitas vezes, eu conheço gente muito rica que vive infeliz. Infeliz. Eu conheço pessoas, já conheci pessoas que ao falirem tentaram suicídio. Por quê? Porque o que eles tinham de mais valor na vida era o dinheiro. Mas saia para as tuas batalhas entendendo qual é a recompensa daquela batalha. Eu quero ser mais claro contigo. Às vezes Deus vai te levar a um propósito de oração e de jejum, que é uma batalha para você. Mas Deus está te dizendo, é só assim que eu vou restaurar a tua casa e a tua família. É só assim que eu vou converter a tua família. Às vezes, você vai ter que se empenhar mais para conquistar uma unção diferente de Deus, para conquistar uma posição espiritual mais elevada. Não estou falando de posição hierárquica, amém, irmão? Estou falando só de pastor, estou falando de isso, num grau de intimidade com Deus. Às vezes, para a gente conquistar um grau de intimidade maior com Deus, a gente vai precisar se empenhar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo tem que você não dobra os teus joelhos para orar? Não estou falando de orar. Estou falando de literalmente dobrar os joelhos para orar.
Ah, pastor, toda noite eu faço minha oração de joelhos. É aquela oração que você dorme no meio dela. Há dias atrás, eu estava orando com os meus filhos. E aí a gente foi começar a orar. Eu me ajoelhei no chão. Henrique se ajoelhou do lado de mim, do meu lado. Alice se ajoelhou em cima do sofá. Acabou de orar, ela falou: ah, pai, eu sou café com leite. Ei, não seja café com leite na tua oração. Às vezes Deus vai nos chamar para batalhas, porque existem batalhas espirituais, que elas vão ser conquistadas no mundo espiritual. E não é por isso que elas são mais fáceis. Você entende? Às vezes a gente precisa batalhar no mundo espiritual para que a nossa vida se santifique ainda mais. Quem venceu um pecado que te assola ainda? Oração e jejum. Palavra. Quer que a tua família seja liberta? A Bíblia diz, Jesus ao ensinar para os seus discípulos disse que tem uma casta que só sai com jejum e oração. Só que é fácil jejuar? Quem ama jejuar? Quem gosta de jejuar? Levanta a mão aí. Irmão, por quê? Porque ninguém gosta. Porque é contrário à nossa carne. Mas você entende que é necessário? Por quê? Porque criança só faz o que tem vontade. Adulto faz o que precisa. Faz o que precisa. Adulto faz aquilo que ele precisa para alcançar aquilo que ele pensa que é o seu alvo. Jejua, ora, lê a palavra. Deus, eu creio que tem grandes sonhos, projetos, planos para realizar na tua vida. Vou dizer de novo, eu acredito que Deus tem grandes coisas para realizar na tua vida. Mas guarde isso, esses pontos que eu te disse. Se apegue à visão. Se apegar à visão é abrir mão de outras visões. Existe uma... E eu também não sei quem disse essa frase, mas eu achei interessante que escolher uma pessoa para se casar é abrir mão de todas as outras. Abrir mão. Então a escolha implica em abrir mão. Escolha olhe e busque uma visão de Deus para você e abra mão de outras. Eu vejo pessoas que, às vezes, como eu, isso acontece muito comigo, eu admito, mas vejo pessoas que querem fazer de tudo. Teve uma época que eu queria cantar, além de pregar eu queria cantar. Não diga misericórdia não, louva a Deus que hoje eu já não canto. E meu amado, existiu uma época que eu tinha que cantar, não tinha mais ninguém. O que eu quero dizer para você é que você precisa estar certo da visão que Deus te deu. E seguir por ela. E abrir mão de outros caminhos. Tem que abrir mão. Não dá para ser um conquistador cocheando entre dois pensamentos. Segundo, eu estou só repetindo. Contenha a ansiedade. Esse aqui é o mais difícil. Mas é o maior segredo. Contenha a ansiedade. Meu amado, tem hora que as coisas demoram. Tem hora que as coisas demoram. Para conter a ansiedade, tem um versículo que diz:
E agora eu não vou saber te dizer a referência, mas é um versículo famoso que diz que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso faz com que a gente contenha a ansiedade quando a gente olha para trás e a gente viu tudo que a gente já caminhou, tudo que a gente já conquistou. Seja fiel, não abra mão dos seus princípios, mesmo em meio ao deserto. E entenda que as lutas serão proporcionais às tuas vitórias.